Fala aí, rapaziada do nosso canal do Grêmio, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar sobre o confronto de hoje entre Bahia e Grêmio pela Copa do Brasil 2023. É a partida de ida da Copa do Brasil, quartas de final. E o mesmo Bahia, né, que o Grêmio conseguiu um bom resultado fora de casa, que foi a vitória 2-1 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e agora muda a chave e pensa na Copa do Brasil. Renato Gaúcho vai mandar a campo aquilo que tem de melhor e o Grêmio está embalado. O Grêmio vem numa sequência boa aí de vitórias e com certeza aí vai buscar um bom resultado fora de casa na Arena Fonte Nova para decidir na Arena do Grêmio. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram da partida, trazendo também as notícias do Tricolor Gaúcho, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mata, olha aí, nos últimos 8 jogos disputados, tá? O Bahia venceu apenas um jogo, aproveitamento bem ruim, 7 gols marcados e 10 sofridos. E o Grêmio venceu 7 dos últimos 8, 18 gols marcados, o ataque funcionando. Na última rodada, o Grêmio venceu já no final. Foi no final. O Bahia na Fonte Nova. No duelo de Renatos. Renato Paiva do Bahia, o Renato Gaúcho, o Portaluppi do Grêmio. E levou a melhor o Renato Gaúcho, porque no segundo tempo ele muda o time, não necessariamente os jogadores, a postura do Grêmio é diferente, aí o Grêmio tem um controle, porque havia perdido, o Bahia termina o primeiro tempo empatando e bem, com oportunidade de virar, mas o Grêmio se ajusta e faz um grande segundo tempo na Fonte Nova, venceu bem, produziu bastante lá na frente, então pode ser uma referência para o Renato do Grêmio utilizar a postura do time no segundo tempo, principalmente quando entra o Ferreirinha. Ferreirinha voltando depois de mais de 3 meses, aberto pelo lado esquerdo, é um jogador que dá essa profundidade que o Renato tanto pedia e pode ser útil novamente nessa abordagem de jogo, mas do lado do Bahia, o Renato Paiva também vai se precaver. O Bahia tem tido dificuldade em manter uma solidez durante os jogos. Contra o Fluminense, teve bons momentos, sai na frente, mas cede a virada com um jogador a mais no segundo tempo. E, novamente, contra o Grêmio, demonstra ali força até para virar o jogo, mas acaba baixando muito no segundo tempo, oscilando novamente. O Renato Paiva precisa corrigir essa instabilidade do Bahia para que seja um time mais estável, como foi o Grêmio no segundo tempo. O Grêmio ali mostrou que o sistema com 3 zagueiros, mesmo ali jogando o Gustavo Martins, que acaba fazendo o gol da vitória, está muito bem encaixado, muito bem assimilado. E quando o Grêmio aumentou a rotação, foi um time dominante contra o Bahia. Em 2 jogos eu vejo o Grêmio favorito, né? O Grêmio chega muito embalado para esse jogo de hoje da Copa do Brasil. Tô com o Breiler. A gente vai ter de ver como o Bahia vai tratar um jogo de mata-mata, que não tem a mesma conotação de Campeonato Brasileiro. Você tem tempo para recuperar mais à frente. O Bahia tá muito colado no rebaixamento. O Grêmio, em situações como essas, jogo em Salvador, vai ter Copa do Brasil logo depois, vamos poupar no Brasileiro. Isso, era o time B no Brasileiro. O Renato não poupou contra o Bahia. Não poupou. E acho que para o Renato Paiva no Bahia, fica um primeiro tempo de momentos bons do Bahia. O Bahia tem pagado muito por erros individuais, às vezes até erros defensivos, que custam muito depois para o time recuperar, né? Então, às vezes, em alguns jogos que o Bahia está jogando bem, melhor que o adversário, ele não consegue a vantagem, aí sofre com um erro de saída de bola, um erro de um zagueiro, um erro do Marcos Felipe, aí toma o gol, fica muito difícil para buscar. Por mais que o Renato Paiva depois mexa muito no time, coloca muitos atacantes, como colocou no Maracanã contra o Fluminense, aí estava 2-1, que tomou a virada em 2 minutos, mesmo com um atleta a mais, né? Acho que o Bahia se ressente muito de erros individuais que causam resultados para o time no Brasileiro. Hoje, na Copa do Brasil, talvez seja uma outra conversa, mas o momento do Grêmio é muito bom. O time tem jogado bem, o time é vice-líder do Brasileiro, dá a impressão que não vai perder esse embalo a curto prazo. Para o Bahia é importante hoje, pelo menos, levar o duelo para Porto Alegre. Ou com uma vantagem, ou não perder em casa, para ter chance de avançar contra o Grêmio daqui em diante. O Bahia precisa fazer outro campeonato que não é o Campeonato Brasileiro. Tem que mudar a chave em relação ao jogo contra o Grêmio. O Grêmio não é o Santos, que tem um poder ofensivo muito baixo. O Grêmio tem condição de fazer um resultado fora de casa. O Bahia vai ter que ser muito cirúrgico, principalmente nessa tensão que o Prates falou dos erros individuais. Porque, às vezes, coletivamente, o Bahia até está bem. Individualmente, 1 ou 2 jogadores falham e as coisas complicam muito.
Agora, é um Grêmio que não poupa no Campeonato Brasileiro porque não pode deixar o Botafogo desgarrar completamente. E domingo tem o Botafogo, né? E domingo tem o Botafogo, confronto direto ali para tentar diminuir a diferença ou ver uma diferença de 10 pontos sendo aberta. Então, é um Grêmio que tem poder de fogo, que tem um time mais equilibrado, um time mais encaixado em relação ao Bahia. Jogo difícil, mas é um jogo para o Bahia tentar sair vivo de qualquer jeito, buscar ali um resultado que seja fundamental e importante para em Porto Alegre ter chance de brigar pela vaga. E esse cara aí, o Cristaldo, que marcou o primeiro gol contra o Bahia, cresceu muito de produção. Tem ajudado demais Soares e Bitelo na produção ofensiva. Jogador que é articulador, mas se movimenta demais, gera muito espaço. Então o Grêmio ganhou muito com o Cristaldo, não só por ser um jogador com personalidade, quando o Grêmio tem pênalti para bater, ele vai lá, assume a cobrança, mesmo com o Soares no time, e tem sido um referencial técnico para a equipe do Renato, agrega demais. A gente falava sobre o Luan aqui, esse papel hoje é ocupado pelo Cristaldo, mas um jogador muito mais moderno, um jogador muito mais dinâmico e que tem conseguido fazer uma grande temporada pelo Grêmio. É curioso ver o Grêmio bem na competição de pontos corridos e agora também jogando uma competição mata-mata. Geralmente era um cenário meio que invertido ali. Suman, com grande chance de secar. Quando a gente fala assim no dia do jogo, na véspera, se elogia muito, se está dando depois à noite. Sabe como é que é? Futebol tem essas coisas. É um belo trabalho do Renato Portaluppi. Muito bom trabalho. Ele conseguiu criar outros sistemas de jogo. Ele reinventou o Grêmio? É, quase isso. Ele teve problemas no Gauchão, que é um campeonato muito mais frágil, obviamente, muito mais fraco que o brasileiro. Ao colocar 3 zagueiros, assim, logo de cara, o time foi muito mal contra o Palmeiras em São Paulo. Perdeu por 4-1, jogando mal, dando espaço. Ele insistiu no sistema, ele conseguiu, em alguns momentos, ter um sistema com 3 zagueiros, ora com 2 zagueiros e um jogador a mais no meio. E ele está explorando muito bem o que o time tem, assim, de jogadores em relação a trabalhar a bola pelo centro do campo. Então, Cristaldo, Carbaggio, Bitelo, ora um jogador um pouco mais aberto, ora um jogador um pouco mais pelo centro, ora o Vina até de falso 9, quando ele não tem um centroavante mesmo, ele adianta um pouco o Vina para jogar. Então, é um treinador que soube trabalhar muito bem com as peças que tem no elenco. É o mérito do Renato Gaúcho isso. É um belo trabalho do Renato como técnico do Grêmio até agora. Eu tava vendo quem tá fora, né? Só o Jeromel, o Jonathan Robert e o PP que estão machucados e o Kahneman é o único que tá pendurado. Agora o Soares vai pro jogo. A informação é de que o Soares vai pro jogo. Provável escalação, então. Olha aí. Viu? A Natália tá com ponto ali também, ó. Tô? Não tá, não? Não. Agora é o esquadrão. Capricha aí no esquadrão, por favor. Vai, Marcos Felipe é o goleiro, 3 zagueiros. Canu, Vitor Hugo e Rezende, Acevedo, Caule, Cicinho, Rayan, Kaique, Everaldo e Ademir. Gosta do time, Prades? Gosto, olho no Cauli. É o jogador que faz o time geralmente andar do meio para frente, um jogador de muita técnica para jogar, bons passes. Vai ter de contar com boa vontade dos 2 pontas hoje. Acevedo de volante ajuda? Ajuda, mas toma muito cartão. O jogador chega muito atrasado, mas desarma muito, ajuda no meio. E o Ademir, aí tem que ter força. Ó, o Grêmio tem o Gabriel, Bruno Alves, Bruno, o Vini e o Kahneman. 3 zagueiros, hein? Rapaz. Reinaldo de um lado, João Pedro do outro. Carbaggio e Vila Sante os volantes. Os homens de meio, Cristaldo, Bitelo e Luizito Soares. É o confronto mais desigual, mais desequilibrado, vai, dessa fase da Copa do Brasil? Né? Os outros são Corinthians e América, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense? Sim. Assim, o momento do Grêmio é muito bom, né? O momento do Bahia... Os momentos são muito distantes, né? E acho que bola também, não? Olhando para a bola, para o campo? Aí os dois times voltaram o momento em campo. Da segunda divisão, mas o Bahia passando por um processo de reestruturação mais profunda. Sim. Uma reestruturação que mudou o clube de associação para a SAF, então um projeto novo, uma nova ideia, o Renato Paiva chegando com um novo conceito. Então é natural que estejam estágios diferentes, mas o Bahia pode ter a ambição de competir com o Grêmio. Sem dúvida. Isso daí é fato. O Bahia conseguiu também alcançar evoluções ao longo do campeonato e mostrou no jogo na Fonte Nova pelo Brasileiro que em alguns momentos, principalmente no fim do primeiro tempo, conseguiu dar um calor, dar um sufoco e teve até oportunidade para virar o placar. Então, esses recortes de atuação servem como esperança para o Bahia de conseguir um bom resultado na Fonte Nova. Mesmo com uma situação como a do Bahia no Campeonato Brasileiro, olhando ali para a parte de baixo da tabela, assim como outros times têm frentes duplas e frentes triplas também. Diz tirar o time titular Mas eu acho, Suman, que tem um caminho inverso aí. Psicológica, física, mas eu acho que um jogo bom na Copa do Brasil, talvez uma vitória contra o Grêmio, também ajude no Brasileiro.
Né? É claro que não tem resposta para isso. A gente já viu treinadores que tiram o time inteiro de um mata-mata para pensar em brasileiro, vice-versa também, com o próprio Renato em outros anos no Grêmio. Mas acho que o Bahia tem uma situação que o jogo de hoje contra o Grêmio pode deixar o time numa situação diferente no brasileiro. Em relação a elevar a moral, em relação a mudar a confiança, ter notícia positiva, ganhar de um time que está brigando por título no brasileiro como o Grêmio, tem isso também. Eu me pego na fala do Breler na questão do querer brigar, do querer competir. Talvez tenha times que não estão num momento de querer competir em Copas e precisem competir no brasileiro, né? sabe? Mas vale muito dinheiro. Copa do Brasil é a que melhor paga, à medida que você vai avançando. Então, querendo ou não, tem uma questão financeira considerável para o Bahia. E Copa a gente sabe que é diferente. Mata-mata a gente sabe que é diferente. O Pratos que tem uma boa memória. O Bahia não vence há 11 jogos. A última vitória foi aquela? Em São Januário? Foi aquela em São Januário. Aliás, quem vence em São Januário depois não ganha mais de ninguém, já percebeu? A maldição de São Januário? Santos ganhou em São Januário, não ganhou mais de ninguém. Bahia, São Januário, depois. Goiás. Não, Goiás. Goiás, mas ganhou do Santa Fé na Sul-Americana, classificou na Sul-Americana. Na Sul-Americana, mas no brasileiro, perdeu. Perdeu ontem. Complicou. E é melhor não falar de maldição em São Januário, que a coisa tá feia por lá. Isso é verdade. Pra gente finalizar o programa e o assunto Grêmio e Bahia também, o Renato vai encontrando o time, o Renato vai encaixando uma equipe que vai brigando, são 7 vitórias desde o Grenal. O Breler brincava com o Prato sobre o Renato, como quer reformular, não? O Reinventou o Grêmio. Ele disse, belíssimo trabalho. Ele que falou, mas assim, é curioso ver o Renato fazendo um excelente trabalho. Muito bom trabalho. Não pela capacidade dele, muito pelo contrário. Mas depois de tanto tempo e depois de tantos trabalhos que ele já vinha feito, inclusive no Grêmio também. Porque a gente tem muito do Renato Portaluppi, a imagem da personagem que é o Renato, né? Isso, o jeito do Renato, não fala muito de tática, do jogo, aí ele conta história, conta vantagem. Agora, isso não pode suplantar o trabalho que ele faz. Um trabalho de campo muito bom, um trabalho que, eu repito, ele mudou o time, ele não ficou apenas reclamando que, olha, eu preciso de jogador, ele ainda quer jogador. Está esperando os jogadores que cheguem, talvez o Iturbe, mais um outro atleta seja contratado. Ainda fala da questão do, olha a folha salarial daquele, olha a folha salarial dele. Mas quando ele teve folha salarial, a gente tem que tomar cuidado para isso, não tomar conta, e isso virar assim, o Renato é só isso. Não, o Renato vai muito além disso. Não, por isso que eu me pego nessa... conhece futebol, claro que conhece, e faz um trabalho, eu repito. No Grêmio, talvez nos últimos anos, até contando a outra passagem, o campeão da América, o campeão da Copa do Brasil, esse seja o momento que o Grêmio mais precisou do Renato, mais precisou do trabalho do treinador. Ele deu uma resposta muito boa até agora. É só que o Renato sempre dá uma floreada, uma exagerada. Por isso a minha pergunta, porque ele é esse personagem, mas o curioso, entre aspas, nessa temporada é que ele vem trabalhando em campo. Sim, muito bem. E assim, vamos combinar. A história do reinventei o Grêmio, ele falou por causa dos 3 zagueiros. Mas, num primeiro momento, os 3 zagueiros não deram certo. E aí ele foi aprimorando, manteve a ideia. Mas os 3 zagueiros surgem num contexto em que o Grêmio estava ficando muito exposto, em que o Grêmio não tinha o Jeromel, e aí precisou se reconfigurar com Bruno Vini e Bruno Alves, fazendo essa parceria com o Kahneman. Então ele não inventou a roda também. Nossa, que reinvenção tática, algo que ninguém fez. Foi acertar o time, buscar soluções para os problemas, e esse é o trabalho do treinador, e até aqui o Renato tem encontrado muito bem. Agora, lá na frente, a questão Soares ainda é uma incógnita. Soares, qual é a definição? Já tem um veredito? Fica? Tá dentro do projeto? E o Maria, por enquanto, tá... Pois é, ele tá jogando. Saiu o vice, o Paulo Calef, e a coisa ali deu uma esfriada, mas o Soares hoje é fundamental para essa ideia do Grêmio funcionar, porque é o jogador que ali na frente, quando a bola chega no pé dele, acontece alguma coisa. Ou sai jogada de gol, ou ele dá assistência, ou ele marca. Né? E foi assim, no primeiro gol contra o Bahia, ele dá o cruzamento para a área para o Vila Sante ajeitar. Então é um jogador que tem muito impacto na grande temporada do Grêmio. É muito diferenciado o Soares. Para finalizar, o Grêmio vai brincar na Copa do Brasil, como diria o Renato. Não, isso é um perigo. Não vai brincar coisa nenhuma. O jogo é duro hoje. Não, isso é perigoso, mano. Isso daí é de outro momento. Aí quando foi brincar, complicou. Não, porque tem o líder do campeonato no próximo final de semana. Certo? Sim. Jogo muito importante. E ainda mais para quem tá atrás, como tá o Grêmio, 7 pontos atrás. Né? E numa competição que o Grêmio se coloca como um dos favoritos. O então, jogo é em Porto Alegre ou no Rio? Porto Alegre.
O jogo é em Porto Alegre, o Grêmio é o terceiro melhor mandante, mas o Botafogo é o melhor visitante do campeonato. Em outras épocas... Grande confronto. Em outras épocas ele brincava no Brasileiro para poder ir bem na Copa. Qual será a estratégia também dele nessa semana difícil, Copa do Brasil e também no jogo contra o Botafogo? Ele mostrou contra o Bahia que tá acreditando, não tá pra brincadeira no Brasileiro, não. Vem forte o Grêmio, certo? Boa, Suman. Obrigado pela companhia. Boa semana a todos, Breno. E agora, pessoal, a gente vai estar trazendo aqui a tabela da Copa do Brasil, as quartas de final da Copa do Brasil 2023, onde teremos hoje, 9 horas da noite, Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. Aí amanhã, quarta-feira, teremos São Paulo e Palmeiras, 7h30. Teremos América Mineiro e Corinthians, 9h30. E teremos aí no Maracanã, 9h30, Flamengo e Atlético Paranaense. Quem vencer de América Mineiro e Corinthians enfrenta São Paulo ou Palmeiras, e quem vencer de Bahia e Grêmio, quem passar, vai enfrentar o Flamengo ou o Atlético Paranaense. Então tá aí a tabela da Copa do Brasil 2023, quartas de final da competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Grêmio.